pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma etapa do nosso curso de Power BI. Estou muito feliz de chegarmos até aqui. E para esta semana, convido a vocês a mergulhar a mais uma etapa essencial: a importância dos indicadores financeiros. Margem bruta, margem operacional, margem líquida, o ROI, o ROA, giro do ativo. Todo esse mundo de indicadores é importante para a performance das organizações, identificar a sua saúde financeira. E o melhor, com o Power BI, as informações ficam ainda mais claras, dinâmica e impactante. E além disso, também convido vocês a conhecerem um novo visual. Sabe aquele cartão velho amigo de cada dia que todo dashboard a gente coloca? Vou apresentar para vocês um novo cartão das novas versões aí que o Power BI trouxe pra gente. E é muito interessante ele. Ele tá bem intuitivo, fácil a leitura, podemos fazer comparações. Me aguardem aí nos próximos vídeos. E além disso, trouxe para vocês uma forma de a gente gerenciar as medidas. Vocês vão ver que a gente vai reforçar o conteúdo, aquelas medidas simples, básicas que a gente já viu. Não vai ter nada absurdo ou algo novo assim que a gente vai ter dificuldade. Mas a gente vai perceber que gerenciar as medidas é igual gerenciar a caixa de ferramenta. É importante saber onde estão as coisas no lugar para quando a gente precisar, ok? Então, preparem-se, vamos juntos aí trabalhar, fiquem atentos, assistam os vídeos, vão e voltam quantas vezes vocês acharem necessários e a gente vai perceber que esses indicadores é só o iniciozinho. Na próxima semana vocês vão conhecer outros indicadores, até porque os dados são isso, eles precisam trazer informações para tomada de decisões. Podem ser indicadores para a área da saúde, para compras, para vendas, para estoque, para o que vocês quiserem gerenciar, para a área de ensino. Eu mostrei para vocês isso no nosso primeiro dashboard, ok? Então vamos junto nessa para mais uma etapa. Estou esperando você lá no próximo vídeo. Até mais! Então vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo de indicadores financeiros, né? E para esse vídeo de indicadores financeiros, eu escolhi um indicador financeiro de rentabilidade. Este indicador de rentabilidade, ele vai trazer as informações de margem líquida, margem operacional, margem bruta, retorno dos investimentos, né? Que é o nosso ROA. Tem o retorno do patrimônio, né? Que é o nosso ROI. Enfim, temos todos esses demonstrativos aqui que são interessantes para a gente trazer. Trouxe para vocês aqui, que eu falei no nosso vídeo anterior, que eu vou falar com vocês sobre esse cartão que eu deixei aqui em destaque. Olha só esse cartão que eu deixei em destaque. Ele tá aqui, ó, cartão, percebam, novo. Se a sua versão antiga não vai conseguir visualizar, tá ok? Olha só, quando a gente clicar aqui em ajuda sobre, vocês vão ter a informação, olha, a sua versão, a minha versão tá abril de 2025, a mais atualizada, tá ok? O que vocês podem fazer? Quero atualizar. Quando vocês irem no Microsoft Store do Power BI, você colocar lá, baixar, na verdade você não perde as informações, ele vai trazer atualização normalmente do seu Power BI, tá? Quem tiver dúvida, a gente pode também trazer mais detalhamento nos fóruns, se assim for necessário. Vamos lá então, pessoal, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe essa base de dados que vocês já estão acostumados. O que eu trouxe em relação à informação? O ano dessa empresa fictícia nossa, tudo sempre informações que a gente pega aí e transforma em dados. Trouxe a receita líquida, o custo das mercadorias vendidas, despesas operacionais, lucro operacional, lucro líquido, ativo total e patrimônio líquido.
E aí, o que a gente vai fazer agora, Marilda? Nós vamos fazer aquela importação que a gente sempre faz. Olha lá. Então, vamos trazer a pasta de trabalho, a informação. Vamos lá, vocês vão salvar aí para vocês essa informação. Vou entrar aqui, ó, na minha área de trabalho, na pastas que eu geralmente deixo para vocês. Deixa eu ver aqui. Marilda. E aí, cadê minha pasta? Viu? Parece até que a gente está na aula síncrona. Que a gente procura e não acha. Não é BI Marilda CCIERG. Achei. Semana 11. Nossa semana aqui. E a gente vai importá-la. Eu fiz bem simples essa base de dados para que a gente reforce mais a questão do visual do cartão que eu quero com vocês que a gente traga e mais também a informação do gerenciamento de medidas, que foi o que eu prometi para vocês para essa semana. Então é importante deixar esses enfoques para que a gente venha estar alcançando. Vamos lá? Então olha só, primeiro aqui o ano, ele tá aparecendo 1, 2, 3 como número inteiro, tá ok? A gente pode deixar como texto, ok? Ó, substituir atual. Por que ele pergunta isso? Para que não fique criando várias alterações aqui, tá ok? Então eu vou colocar sempre substituir pelo atual. Olha lá, tá vendo? Vê aqui, ó, já foi. Aí a receita líquida. A receita líquida e os demais, vou até selecionar aqui com Shift, ó, vou selecionar aqui para vocês verem. Vou colocar tudo como decimal fixo, olha lá. Substituir o atual, olha lá também. Substituir pelo atual e assim por diante. Vou colocar todos, tá ok? Vocês podem fazer a mesma coisa aí com você na planilha. Vai ser bom que a gente vai fazer simultâneo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maiorzinho do que o de costume. Opa! Vai ficar um pouquinho maiorzinho, que às vezes eu faço alguns cortes pra gente não ficar tão grande. Mas esse eu vou deixar conforme eu tô fazendo a gravação por completo. Tá ok? Olha lá. Substitui para o atual. Aqui, ó, só para vocês verem. Se eu não colocasse esse, ó. Aí, ó, vai abrir a janela. Eu vou botar aqui, adicionar uma nova etapa. Ele ia abrir aqui, ó, tipo alterado 1. Tá ok? Então, quando criar isso, a gente coloca um só, que aí já vai ser tudo consolidado. Perfeito? Vamos colocar o nome da planilha aqui, ó, do lado, em propriedade. Eu vou colocar de rentabilidade, olha lá. Ok? Foi rentabilidade. Fechar e aplicar. Perfeito. Quando a gente faz aqui fechar e aplicar, vocês vão observando que já vai tendo aqui as informações, vão atualizando. Aqui para mim demora um pouquinho, ainda mais que eu tô gravando, vai demorar ainda um pouquinho mais. Ó, 20 linhas carregadas, foram pouquinhas informações que eu trouxe mesmo, para facilitar nossas informações, tá? Vamos lá na parte da exibição de tabela para vocês observarem. Olha que a gente ficou aqui, ó. Ficamos com todas as informações. Olha que interessante que o nosso Power BI já trouxe até em reais, ó. Olha como é que ele ficou, o formato. Já trouxe em moeda e a moeda já trouxe em moeda real. Vamos ver aqui se ele traz aqui, ó. Você até não tá aparecendo, mas como ele sabe que é um software, né, que já tá aqui no Brasil, ele trouxe moeda real. Se por acaso não tivesse, marido, a gente podia vir aqui, ó, em português. Olha lá. Procurar aqui português, mais um pouquinho. Português, Portugal. Vamos ver aqui, ó, português Brasil.
ele traria a informação. Aí ele trouxe até agora aqui 2 casas, porque eu coloquei as 2 casas. Tá certo? Então, eu tenho o ano, tenho custo de mercadoria vendida, despesas operacionais, lucro operacional, lucro líquido, ativo total e patrimônio líquido. E aí, se a gente quisesse começar a fazer os indicadores, por exemplo, eu vou deixar esse material para vocês, eu até botei aqui, que eu vou falar depois no final, porque dessas cores, né, que eu trouxe a princípio pensando aqui no Grupo Boticário. Eles colocaram uma informação lá na nossa, nesse site aqui para vocês, uma comunicação interna com cores. Achei bem interessante a gente trazer, se fosse uma proposta de a gente montar um BI bem completo. Quem sabe a gente faz isso também depois nas próximas aulas. Vamos pensar aqui um pouquinho mais. E aí que eu botei para ficar mais fácil de a gente verificar o que seriam esses indicadores de rentabilidade. Então, a margem bruta. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para vocês visualizarem melhor. A margem bruta é o lucro bruto sobre receita líquida. Margem operacional, lucro operacional sobre receita líquida. Assim vai. Margem líquida, lucro líquido sobre receita líquida. Juro do ativo, receita líquida sobre ativo total. Conforme a gente for aplicando as medidas, depois eu vou explicando novamente o que significa cada uma desses indicadores. Então, vamos começar a fazer as medidas para que a gente depois venha estar explicando também, reforçando o que significa cada uma dessas informações. Então, por exemplo, a margem bruta. A margem bruta é o lucro bruto sobre a receita líquida. Aqui vocês já estão observando que a gente não tem o lucro bruto. E o lucro bruto seria o quê? Aqui, ó, receita líquida e custo das mercadorias vendidas, que nada mais é do que receita líquida menos CMV. A gente pode, lembra que a gente pode? Olha lá. A gente pode, se for o caso, criar uma nova coluna. Olha só, aqui, ó, nova coluna. Se a gente quiser criar aqui, ó, uma nova coluna. Ou a gente também poderia fazer direto, tá ok? Mas eu vou botar aqui, ó, uma nova coluna, lucro bruto. Aí o que a gente está querendo? Olha lá, a planilha é rentabilidade, né? Que é a nossa tabela rentabilidade, que é receita líquida. Olha lá que eu quero, receita líquida. Então, receita líquida menos o quê? CMV. Eu estou dentro de qual tabela? Rentabilidade. Então, sempre tem que começar pela rentabilidade. E menos CMV, que é o custo das mercadorias vendidas. Clico Enter, né? E eu tenho o meu lucro bruto. Ok? Olha lá, lucro bruto. A gente está com as informações aqui. E eu já posso começar a fazer a medida. Ele já até está trazendo as informações aqui do lado. Tá? Então, eu vou fazer aqui as medidas para a gente caminhar, porque são bem tranquilos, vocês já sabem muito bem fazer medidas e vão ser todas muito simples, porque praticamente vão ser sempre somar e dividir. Então, o que significa essas medidas? Olha lá. Então, vamos começar aí com a margem bruta. Olha lá. Margem bruta. Olha lá. Margem bruta vai ser o somatório. Então, somar aqui é o sum. Olha lá. Somatório do quê? Do meu lucro bruto. Do meu lucro bruto. Fechei. Dividido pelo meu somatório. Olha lá. Das minhas receitas líquidas. Olha lá. Receita líquida. Fechei aqui. E dei o Enter. Ok? Olha lá, margem bruta. E assim por diante. O que é a margem líquida? Olha lá, nova medida. Margem líquida. Ah, não, antes margem operacional, né? Pra gente fazer na ordem. Margem operacional. É o quê? O lucro operacional, né? Menos não, é o somatório do lucro operacional, vamos botar aqui, ó, somatório do lucro operacional dividido
pelo somatório das receitas líquidas. Gente, o que vocês podem estar achando assim? Mas por que eu estou somando? O correto não é por ano que a gente faz essa análise? É exatamente isso. Mas essa forma de a gente fazer a análise vai ser lá no relatório. Por enquanto, eu estou fazendo as medidas para calcular por coluna, ok? Então, isso é importante vocês ficarem tranquilos quanto a isso. O que isso é lucro operacional, Marilda? Diferente do lucro operacional para o lucro bruto. O lucro operacional já é menos as despesas operacionais, tá ok? Ele geralmente é menos as minhas despesas operacionais, tá? Vamos lá. Cadê? A outra, nova medida. Margem líquida. E a margem líquida é o finalzinho, depois dos impostos que tem de retenção sobre o lucro operacional, tá ok? Então, aqui seria o que? O somatório do meu lucro líquido dividido pelo somatório das minhas receitas líquidas. Olha aí. Eu encontrei a margem líquida. Quais foram os outros aqui para a gente observar? Opa, vamos voltar aqui para a gente observar. O giro do ativo, que é a receita líquida sobre o ativo total. O ROA e o ROE, né? Que é o Return on Assets, que é o retorno sobre ativo. E o retorno sobre o patrimônio. Então, vamos lá. Só para a gente fechar. Então, giro do ativo. Giro do ativo. Que a gente acabou de ver. Giro do ativo são as nossas somatórios das nossas receitas líquidas dividido pelo somatório dos nossos ativos, olha lá, ativo total, nova medida, vou botar aqui, o ROA é o que? O somatório do nosso lucro líquido dividido pelo somatório do nosso ativo total. E por último, o ROE, que é, olha lá, o somatório do lucro líquido. Tô só fazendo o cálculo, depois a gente vai reforçar o que significa cada uma das informações. Somatório do lucro líquido com o total do meu patrimônio, aquilo que os sócios investiram. Fechamos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito, 6. Aí percebam aqui do ladinho, gente, olha só. Uma medida, aqui ó, giro do ativo, margem bruta, margem líquida, margem operacional, o ROA e ROI, 6 medidas. Mas elas ficaram assim, um pouquinho meio longe uma das outras. Será que tudo organizado num lugar só não facilitaria depois na hora de a gente procurar as informações? Sim, facilitaria muito. E como é que a gente faz para criar uma pasta? Como se fosse essa pasta aqui onde estão as minhas tabelas aqui da rentabilidade. Fique todas as minhas medidas. Muito simples, gente. Vamos clicar aqui em página inicial? Olha só. Quando a gente clicar aqui em página inicial, dentro ainda na parte de tabelas, vocês vão colocar aqui inserir dados. Inserir dados. Porque o Power BI entende que você pode criar uma nova tabela inserindo dados de maneira digital aqui. Você vai colocando as informações se assim você desejar. Então, essa tabela aqui que eu coloquei, inserir dados, eu vou escrever o nome de medidas aqui embaixo. Olha lá, nome, medidas. E vou colocar carregar. Quando a
a gente começar a colocar a carregar, o que vai aparecer? Olha lá, uma nova tabela aqui em cima, olha lá, medidas e rentabilidade. E aí, olha só, percebam que quando a gente clicar aqui, ó, aparece para vocês colocarem uma coluna, que seria as informações que teriam dentro dessa tabela. Só que eu vou colocar nessa olhinho que existe lá, ele vai falar assim, ó, este campo ou tabela está visível? Se deseja ocultá-lo, lá, selecione para ocultá-lo. Vou ocultar. Para quê? Para que depois lá nos meus relatórios não fique parecendo essa opção dessa coluna. Fechou? E em relação às medidas, marido, o que você vai fazer? Eu cliquei na minha medida giro do ativo. Percebam? Olha lá, giro do ativo. Aqui em cima, quando eu cliquei, tá escrito aqui, ó, nome da medida, giro do ativo. E qual é a tabela inicial? Rentabilidade. Eu vou lá e vou trocar para medidas. E olha como subiu. Olha que maravilhoso. E assim eu vou fazendo uma por uma. Aí vocês podem me perguntar, Marilda, isso vai dar algum problema? Tem questão de relacionamento? Não, não tem problema algum. Você pode fazer essas informações, trocar, e ele vai sempre buscar da tabela que foi feita a medida, tá ok? Então vocês podem ir tirando ela daquela tabela e colocando numa outra tabela específica para você gerenciar todas as suas medidas. Isso é muito bom quando a gente começa a aumentar a quantidade de medidas que a gente está realizando no nosso painel. Então aqui, ó, fechei mais último aqui, ó, oi. Olha lá. Medidas. Ah, não, agora eu fui, né? Isso. Olha que maravilhoso. Muito bom, né? Vamos voltar aqui na visualização relatório para vocês observarem. Olha que aquela coluna não aparece aqui pra gente e todas as medidas encontram-se aqui, ó, organizadas. Até o próprio BI já coloca em formato de medida aqui, ela não está em formato de tabela. Ó, vamos ver aqui, ó, para vocês verem. Aqui, ó, ele percebe que, ó, coloca em formato também de medida, porque essa coluna tá zerada, né? Não tem nenhuma informação e eu tô ocultando. Então ele já não ele deixa de ser transformado como uma tabela e sim um gerenciador de medidas. Tá? Muito interessante, né? Muito bom isso. E terminamos aqui as nossas medidas e vamos avançar então aqui para vocês começarem a mexer nesse novo cartão, tá? Esse é o objetivo, esse é bem objetivo e sucinto. Vamos começar aqui, só para vocês também terem um conhecimento, na configuração da tela. Percebam que a gente tem uma configuração da tela normal. Deixa eu ocultar aqui para a gente ter um tamanho maior para vocês observarem. Nessa configuração de tela, deixa eu colocar novamente, olha só, a gente está na página inicial do relatório, a gente clica aqui em visualizações. Quando a gente coloca aqui, ó, formato, a gente tem essa opção aqui, ó, criar visual ou formato da página. A gente clica aqui em configurações de tela e vocês vão perceber que a gente tem aqui, ó, um tipo, ó, 16:9, 4:3, carta. Olha lá como é que vai trazendo vários tipos de visualizações. Ó, eu posso aumentar aqui, ó, olha lá, a forma como eu vou enxergar. E aqui vai aumentando, tá em formato de carta. Ó, 4:3, mesma coisa. Olha lá, tá vendo? A minha visualização vai mudando. Olha lá, 16:9, que é o que a gente está acostumado a utilizar. Ah, e se eu quiser colocar uma específica? Ah, eu quero colocar aqui 1000 e aqui 2000, por algum motivo. Ok, ó. BI, ele entendeu que você quis trazer essas informações e ele colocou da forma que você solicitou, tá ok? Olha lá como é que ele ficou. Configurações da tela. Lembrando que ele vai organizar o zoom de acordo com essa nova organização. Logo, ó, eu vou ter que usar o cursor aqui para melhor visualizar as informações.
Outro papel aqui importante, aqui é uma visualização para a gente ver o BI, né, num computador. Se eu quiser fazer um específico, olha lá, para celular, ele já coloca no formato, ó, criar layout móvel. Então eu vou criando os meus visuais já considerando esse tipo de tela, tá ok? Vamos voltar para cá para vocês observarem. Então, considerei aí que a gente vai ficar com esse visual, né, que eu mostrei para vocês. Cadê ele? Foi isso mesmo. Olha lá, 1000 por 2000. Vamos dizer que a gente vai ficar com esse mesmo. Tá ok? E aí, Marilda, você tanto falou. E aí a gente vai ter a questão do cartão. Vamos sim. Mas antes, o que eu gostaria de trazer para vocês? Eu gosto, e vou reforçar sempre, que eu prefiro fazer qualquer tipo de manipulação de tela de fundo no PowerPoint ou qualquer outra plataforma que não seja o BI. Mas vocês conseguem fazer alguma informação aqui, colocar figura, escrever texto? Consegue. Aqui vou mostrar para vocês, olha lá. Então, por exemplo, se vocês querem colocar um texto, olha lá, vamos colocar um texto e escrever. Painel, olha lá, só aumentar aqui um pouquinho que tá muito ruim de enxergar. Painel de, assim, painel gerencial, indicadores de rentabilidade. Vou botar assim, ó, pra gente. Olha lá. Vai arrastando. Olha lá. Painel gerencial, indicadores de rentabilidade. Ok? Então, aqui, ó, consigo organizar, colocar aqui, ó, uma nova fonte diferente do que eu tô acostumada a colocar com vocês. Tem que selecionar, tá ok? Senão não vai. Aí eu coloquei essa nova fonte. Aumentar mais um pouquinho aqui, ó. 44. Posso trazer mais pra cá, olha lá. Pra vocês perceberem que ele não é engessado, só é um pouco mais difícil de você fazer algumas manipulações. Por exemplo, vamos agora inserir aquela logo. Vou inserir a imagem do logo aqui, ó, Grupo Boticário. De trás, ó. Posso trazer aqui, ó, colocar aqui, ó, Grupo Boticário. Vou trazendo e vou arrumando aqui, ó, da mesma forma como a gente teria que fazer lá no PowerPoint ou em qualquer outra plataforma. Só que vocês vão ver que conforme vocês vão tendo mais necessidade, ele vai ficando um pouco mais deficitário, com menos recurso. O que eu fiz aqui agora? Botei forma e coloquei uma linha aqui, ó, pra gente trazer. Aí eu quero botar uma linha para ser o meu cabeçalho. Olha lá. Cabeçalho do meu relatório. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aí eu tenho que mudar aqui a minha linha. Cliquei no minha forma, aqui, ó, no efeito. Vamos ver aqui, ó, se a gente tem aqui nessa informação. Então, vem aqui na forma, o estilo, a cor. Vamos botar esse cinza aqui, ó. Será que foi? E na borda. Também vamos botar esse cinza. E botar um número 2. A borda vai ficar um pouquinho mais grossa. Aí vamos subir aqui, ó. Definir, ó. Aí começa a ficar, é o que eu falo que vai ficando difícil, que é um lá, outro aqui, aí você tem para selecionar o outro aqui, tem que vir por lá. Enfim, gente, questão de gosto mesmo. Eu particularmente não gosto da utilização de configurações de identidade visual, tela de fundo pelo Power BI. Mas quis trazer para vocês terem conhecimento. Deixa eu colocar aqui um pouquinho, de repente assim. Aumentar um pouquinho mais.
Essa parte de configuração é igual. Opa. Essa parte de configuração é igual que a gente está acostumado a usar no Word, né? Em qualquer outra plataforma que a gente vê do próprio Power BI. Então vocês vão ver a mesma coisa lá no Word, PowerPoint e assim por diante, tá? Depois disso aí é mais para vocês terem conhecimento. Outro ponto aqui que eu vou trazer, só mais uma vez, é a segmentação de dados. Porque nessa segmentação de dados aqui, eu vou trazer para vocês que eu quero o ano, que ele vai ser importante aqui para a gente fazer a nossa análise, né? Então eu trouxe aqui, ó, o ano, olha lá. Vou colocar ele aqui bem no nosso ladinho, para que venha trazer as informações e a gente venha estar com ela aqui na hora de observar. Então, por exemplo, eu vou aumentar só um pouquinho essa configuração, olha lá. Tô botando numa fonte diferente, tentando colocar em novas fontes, ok? Aqui, deixa eu aumentar mais um pouquinho, achando muito isso, muito pequeno. Em valores, né, que eu coloquei aqui para vocês. Ao nosso cabeçalho que está escrito ali, ano, também alterar a fonte e aumentar aqui também, ó. Colocando também aqui, ó, o ano, ok? E aí começa agora a gente conversar sobre uma nova ferramenta que até então vocês não tinham visto, olha lá. Dentro da segmentação de dados, se vocês preferirem, gente, deixa eu voltar aqui, ó. Na segmentação de dados, na configurações, vocês podem ali definir, ó, lista vertical e suspenso, né, se for assim desejar. E na seleção, você pode definir se vai aparecer aqui, ó, selecionar tudo, que aí a gente sempre vai ter essa opção, tá ok? Ou se vai ser seleção múltipla, se não vai ter, tá? Posso escolher 2004, 2005, 2006 ou não, ok? A gente vai definir. Deixa eu só tirar esse aqui. Colocamos. Fechar aqui. E vamos para o nosso visual. Opa! Nosso visual novo aqui, ó. Cadê ele, ó? 1, 2, 3 também, só que ele tem um raiozinho. E ele é chamado de cartão novo. Vamos conhecer ele um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma das funcionalidades dele. Vamos lá. Então, pessoal, olha o exemplo que eu trouxe para vocês. E agora nós vamos começar a fazer em relação a um cartão, exatamente como a gente acabou de montar aqui. Por exemplo, pegar aqui o da receita líquida, para que a gente venha estar montando lá no nosso BI que estamos elaborando juntos. Então aqui, ó, 1, 2, 3, aparece lá, cartão novo, ok? E eu vou falar para vocês que esse cartão novo, ele é diferente do outro, que eu posso colocar aqui, por exemplo, lucro bruto, lucro líquido, lucro operacional, patrimônio, e assim vai. E ele vai ficando tipo uma espécie de uma tabela, tá ok? Olha só como é que ele vai ficando. Só que esse não vai ser o nosso objetivo, tá ok? Nosso objetivo é trazer uma informação principal e outras informações secundárias ali que sejam interessantes num único documento. Ou seja, num único indicador, né, de informação. E nesse caso, a nossa receita líquida que a gente trouxe. Então, a receita líquida, que a gente até selecionou aqui, por exemplo, vamos colocar novamente para vocês perceberem. A receita líquida, se eu colocar tudo, ela tá lá 30 milhões. Mas quando a gente coloca, por exemplo, só 2023, a gente percebe que o valor do faturamento foi em torno de 2,5 milhões.
Posso falar assim, poxa, eu queria trazer uma informação maior, eu queria trazer uma informação da minha margem, né? Quanto que ela teve já de percentual daquilo que ela saiu de custo, o que de fato ficou para a organização? Então, que a gente chama de margem bruta, né? Sobre essa receita. Então, daquilo que eu faturo, quanto que bruto fica comigo? Depois que eu tenho as minhas despesas operacionais, que são despesas administrativas, despesa de venda, o quanto que fica ali para aquela entidade, para aquela organização? E por último, daquilo que eu faturo, que efetivamente, que é a margem líquida, fica dentro da organização, tá? Então, vamos fazer aqui a nossa formatação desse visual. Então, pra gente formatar, deixa eu começar já lá pela cor aqui no geral. A gente pode trazer aqui um efeito, né, dessa cor. Vou trazer dessas informações aqui dessa paleta, vou pegar esse roxinho aqui, tá aí no material de vocês. Opa! Tá no material de vocês que vocês vão poder copiar e colar. Aqui no mais cores. Pronto, eu já trouxe essa informação. Eu quero trazer aqui, eu quero tirar esse rótulo, então eu já vou até trazer aqui um título. Olha lá, que nem a gente faz no cartão, tá? Vou botar aqui receita líquida. Ok? Vou colocar aqui, ó, Segoe. Não, Segoe não, né? Eu tô botando Arial. Vou botar um tamanho maior. Deixa eu aumentar aqui para ficar um tamanho maior. Vou botar a cor branca. Ok? Posso botar até um cinzazinho também, se for o caso, ó. Ok? Ou posso botar até uma outra cor que esteja ali nas informações. Vamos continuar selecionando ele. Ah, como é que eu tiro esse soma receita líquida, Marilda? Vamos lá, vamos descobrir como é que a gente tira. Nessa parte aqui, ó, tem o geral que a gente estava, tem agora o visual novamente. Vamos aqui no layout. Aí no layout a gente tem essas informações aqui, linha, estilo, cartão. Por enquanto a gente não quer essa informação. Ele perde aqui a forma, se eu quero cantos arredondados ou não. Se eu vou querer tela de fundo. Ele pergunta aqui se a gente quer borda. Olha lá, se a gente quer algum tipo de borda. Por enquanto também não. Então, o que mais que a gente tem aqui? Preenchimento. Tá ok? Também por enquanto não trouxe. E aí ele pergunta mais aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ocultar aqui pra gente ver. Valores de frase. Olha lá, que ele vai perguntando. Se a gente vai aumentar. Então, esses valores aqui de frases, né? Que ele tem a ver com as informações quando a gente abre aqui, ele vai trazer os valores que é o tamanho do que eu tenho ali, ó, daqueles 2,5 milhões. Então, eu vou aqui colocar Arial, fechou? Já trouxe aqui um tamanho que a gente pode considerar. Alinhamento, não vou mexer nesse. Ao label, né, que é o nosso título aqui, o nosso rótulo, soma de receita líquida. Eu vou tirar, porque eu não quero que apareça. Tá ok? E vai entrar agora a parte que nós estamos querendo, que é os rótulos de referência, ou seja, trazer outras informações além do meu faturamento da receita. E o que eu quero trazer, Marilda? Eu quero trazer a margem bruta, tô só arrastando. Eu quero trazer a margem operacional, tô só arrastando em adicionar rótulo. E eu quero trazer a margem líquida. Olha como é que tá ficando aqui embaixo. E percebam, a margem líquida ela está em percentual. Já a margem bruta e a margem operacional não. Como é que a gente faz para colocar em percentual? Clica aqui na margem bruta, na ferramenta das medidas, a gente coloca aqui, ó, percentual. E foi. Novamente aqui, ó, na minha margem líquida foi, margem operacional. Vou clicar em cima e colocar em percentual, que a gente consegue. Maravilha? Estamos avançando. Ok. Aí ele pergunta aqui, ó, selecionar títulos. Eu quero todos, tá? Então estão todos aqui.
Então, todos eu quero que fiquem com Arial. Olha lá, Arial. Quero todos com a letra 16, ok? Eu quero todos com a cor preta, olha lá. O valor de todos também eu quero Arial. Olha lá. Todos com 16 também. Facilitando aqui a nossa vida, tá? Cor preta. Estamos avançando. E a tela de fundo? Ah, a tela de fundo eu vou querer também, olha lá. Tela de fundo pode ser um cinzazinho, olha só, um cinza para dar um destaque. E aí, vocês acharam? Gostaram? Depois a gente pode pegar aquelas cores que estão ali para facilitar, ok? O divisor, o que é esse divisor? É essa linhazinha aqui que a gente tem, ó, linha. Aí eu posso até aumentar a largura dessa linha, para ficar uma divisão maior, ok? Deixa eu botar aqui para vocês novamente. Tô no rótulos de transferência, tá? Aí aqui, ó, que a gente colocou essas informações, divisor. Aí temos aqui, ó, imagens, que a gente pode definir, ó. É para todos? Não. Para receita líquida. Que imagem é essa, Marida, que você quer colocar? Vamos lá. Olha só. Imagens. Só receita líquida. Vou selecionar. Lembra daqueles cartões quando a gente faz lá no nosso PowerPoint, a gente coloca uma imagem para melhor indicar aquilo que a gente está querendo? Eu posso colocar agora direto nesse cartão. Olha lá, procurar. Aí deixa eu colocar aqui, ó, imagens. Falei para vocês que é sempre bom vocês buscarem no Flat Icon. Aqui, ó, Revenue, que é de receita. Coloquei aqui. Cliquei, botei aqui, ó, direita do texto, que é a informação que eu quero. Ah, marido, ficou horrível. A gente coloca aqui, ó, corrigir tamanho. Tira desse corrigir tamanho. Eu geralmente coloco assim uns 10, ó lá. Aí depois eu vou aumentando, a 15, de repente ficou bom? Ficou. E aí vai, ó. Ó, ele vai modificando aí conforme a nossa necessidade. Ok? Olha como é que já tá ficando diferente. É um cartão diferente ou não é um cartão diferente do que a gente está acostumado? Então, para a gente concluir o nosso cartão e ficar ainda com um visual mais interessante e diferente dos demais, a gente vem aqui em visual, cartões. E a gente pode colocar aqui, ó, tem retângulo de cantos arredondados. E aí a gente pode colocar aqui, ó, soma aqui da receita líquida, né? Você pode escolher se você quer a soma da receita líquida para ser feito isso, ou se serão em todos. Aí a gente coloca aqui, ó, guia recortada em ambos, né? Normal aqui também, botei uma sombrinha para ficar interessante. Pode botar um brilho também, que vai ser legal a gente colocar. Então, gente, pra gente dar aquele último realce, a gente volta aqui nessa parte de tela de fundo, olha lá. E a gente tira para dar esse destaque aqui, ó. Ele fica mais no enfoque da cor. E a gente pode concluir aqui o nosso primeiro cartão, né? Conforme a gente tava pensando aqui, ó. Vamos copiar, ó, copiar e colar para facilitar a nossa formatação. Vamos tirar aqui o receita líquida e botar aqui, ó, o lucro líquido. Olha lá, ele já trouxe a informação também do lucro líquido. E aí, ao invés dos rótulos de referência que a gente tinha das margens, vamos colocar... por exemplo, deixa eu pensar aqui qual que a gente pode estar colocando. A gente pode estar colocando
os próprios lucros, né? Então aqui a gente pode estar colocando aqui o lucro bruto, o lucro operacional, o lucro líquido, olha lá, que interessante. Aí a gente consegue saber exatamente como é que foi cada um deles. Como a gente já tem o lucro líquido, acho que a gente pode não colocar, a gente pode botar aqui, ó, o CMV e as despesas. E as despesas operacionais. Olha lá que interessante. Ó, lucro bruto, lucro operacional, CMV e as despesas operacionais. Vou tentar ver se o pincelzinho dá uma ajudada aqui na nossa formatação. Não deu, viu? Porque ele só traz a formatação do de cima, ele não traz dos de baixo. Então vamos trazer de novo, olha lá. Lucro bruto, lucro operacional, CMV e despesas operacionais, ok? A gente trouxe aqui no rótulo. Quando a gente colocar aqui, ó, já estão todas as informações, todos. Vamos melhorar aqui para a gente conseguir enxergar. Arial. Olha lá. 16. Cor preta. E o valor também aqui, ó, Arial. 16. Cor preta. Olha lá. Só que olha só, gente, olha como é que ficou estranho esse. O outro, como era medida, já estava tudo direitinho, margem bruta, margem operacional, margem líquida. E esse ficou soma de lucro bruto, soma de lucro operacional, soma de CMV, soma de despesas operacionais. Tem como a gente consertar isso? Olha lá, vamos voltar aqui em cima, onde está aqui, ó, adicionar rótulo. Aí ele fala aqui, selecionar rótulo, aí a gente colocou todos. E se a gente optar, por exemplo, eu quero só o lucro bruto. Aí eu posso colocar o lucro bruto um título diferente, eu posso personalizar. Ó, cliquei personalizar. Então, de vez de aparecer soma de lucro bruto, eu posso botar só lucro bruto. Vou botar até 2 pontos. Olha que interessante. Eu dou um enterzinho aqui, ó. Mesma coisa, eu volto lá e quero o lucro operacional. Lucro operacional. Personalizar lá no título do campo. Texto. Altero também, ó lá, para lucro operacional. Olha que interessante como é que tá ficando o nosso layout. Novamente, selecionar rótulo. Soma. Conteúdo ali do título. Personalizar. Agora eu não quero CMV, eu quero custo das mercadorias vendidas. Olha lá. Ok? 2 pontos também. E por último, olha lá por último. Soma das despesas operacionais. Personalizar. Ó. Despesas operacionais. 2 pontos. Olha como ficou bem interessante. E aí eu posso voltar aqui, ó, mudar só a cor, ó, lá em efeitos. Pegar agora um azul, vamos botar aqui no nosso azul aqui, ó. Tá, esse aqui é mais cores. Tá esse azul. E temos que mudar o título também, né? Para lucro líquido. Show? E aí, o que vocês acharam? Assim vocês podem estar fazendo para cada um tipo. Eu deixo para vocês depois lá, para vocês verem o patrimônio. Pode estar fazendo pro ativo também. Ah, vamos colocar uma imagem, né? Não coloquei aqui, deixa eu botar a imagem. Olha lá, imagens. Aí ele pergunta aqui pra gente, eu quero só do lucro líquido, imagem, vou botar aqui da onde, vou botar aqui o profit, que é lucro em inglês, mesma coisa lá, incluir a imagem, botar aqui corrigir tamanho,
Aí eu falei pra vocês, coloca assim uns 10, depois vai aumentando. Agora pode ser 15. De repente acho que 15 também tá bom. Se quiser aumentar depois um pouquinho mais, a gente aumenta. Tá? Um outro que eu até coloquei também ali para ficar interessante, que eu não passei para vocês, esse aqui é o gráfico de área empilhada. Acho que é interessante também às vezes a gente colocar, por exemplo, se eu quisesse trazer todos os lucros, né? Vamos selecionar aqui tudo, ó. Selecionar tudo. Como é que foi o crescimento desse lucro? Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, tô aqui dentro do meu eixo X, eu traria aqui os anos, olha lá, os anos. E aqui no meu eixo Y, eu traria o lucro, olha lá, o lucro, ao longo do tempo. Aí vocês estão percebendo, deixa eu só colocar assim para vocês verem, que ele está em ordem provavelmente decrescente, né? Começando de 2023, e a gente pode alterar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Não existe filtro, vou botar aqui os 3 pontinhos, classificar o eixo. Quero agora esse em ordem crescente. Então, do primeiro ano até o final, do último ano, olha lá. O lucro desse período. E aí a gente colocando aqui, ó, acho que é interessante, que é muito legal aqui a gente colocar o tipo de linhas que a gente tem. Essa linha sólida. Mas tem uma linha aqui que a gente tem o tracejado, olha lá, eu tenho o pontilhado, tem esse aqui, ó, que é o personalizar, né, que a gente pode ter, aí a gente pode definir como a gente quer, ok? Então, tudo isso aqui é a forma como a gente pode estar trazendo as informações, ó, ok? E além dessa linha, Marilda, olha lá, que a gente tem de informação, a gente pode estar escurecendo, olha lá, escurecer, eu definir se vai escurecer a área ou não, tá? É um gráfico visual muito interessante de a gente também tá apontando aqui na hora da gente estar trabalhando. E aí a formatação é aquele mesmo processo, né, que eu já falei para vocês, a gente está tirando os títulos e melhorando. Então, que tal vocês trazerem para mim um painel bem interessante aí para esse nosso fórum de discussão? Esse aqui eu ainda coloquei, ó, em escadinha. Quem será que vai colocar em escadinha dessa forma? Coloquei em escadinha para fazer de uma outra forma esse visual e ainda mais, né, trazendo as informações, como eu vou deixar aqui para vocês o comunicado interno, trazendo essa borda aqui que ficaria muito interessante. Aí eu já colocaria pelo próprio Power BI, PowerPoint, né? Faria tela de fundo no PowerPoint. Aí eu não sei se vocês querem tentar fazer direto pelo Power BI. Fiquem à vontade, gente. Vamos conversando nos fóruns, vamos fazendo junto essas nossas últimas etapas de conclusão do curso, tá? Me digam também nos fóruns o que vocês acharam desse visual. Vou botar aqui para vocês, desse novo cartão, de trazer todas essas informações que a gente trouxe aqui de um lado para o outro, num único cartão que pode trazer tanta coisa, tanta funcionalidade. Me contem o que vocês gostaram ou não gostaram. Fala lá pra gente nos fóruns pra gente falar mais de outros visuais que a gente não viu. Tem algum visual que você gostaria que a gente comentasse? Eu vou estar lá olhando para ver se eu posso trazer de repente na próxima aula de maneira surpresa, ou quem sabe na aula síncrona, tá bom? Espero por vocês aí. Aproveitem muito essa semana. Um grande abraço, tá, pessoal? Fiquem com Deus.